Glória a Jesus, aleluia, glória a Deus, amém. Você pode tomar o seu lugar, por favor, fique à vontade. Aleluia. Tem uma graça de Jesus aqui, né? Uma presença. Boa noite, gente. Boa noite, glória a Deus. Aleluia. Abra comigo em Lucas, capítulo 5. Tem gente nos visitando aqui pela primeira vez, né? Quem é? Seja bem-vinda. Seja bem-vindo. Pessoal que está junto aí, Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Lucas, capítulo 5, versículo 3. Você está atento aí, gente? Sim? Amém. Quando eu disser amém, vocês dizem amém, tá? Amém? Amém. A glória a Deus, é isso aí. Aleluia. Bom, Diego, muito bom. Lucas 5, verso 3 diz assim. Abre teu coração aí, amém? Deus vai falar. E entrando num dos barcos que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te a mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram, e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Quase afundava, gente. Verso 8. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. E de igual modo também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Amém? Vocês estão tão espertos. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. É bênção que não acaba mais. Imagina só. Jesus encheu o barco daqueles homens de tal maneira que o barco quase começou a afundar. O barco deles quase começou a afundar daquilo que eles mais queriam. Meu Deus do céu. Irmãos, o que eu penso sobre esse texto, eu quero falar algumas coisas que o Espírito Santo colocou no meu coração e eu quero partilhar com você. Quem sabe você já ouviu muitas coisas, né? Mas mesmo assim se mantenha atento, deixe teu coração aberto, porque o Espírito Santo vai ministrar em você algo diferente, quem sabe nessa noite. Com certeza essa palavra ela não vai voltar vazia, ela vai ter um propósito específico para a tua vida. Talvez nessa noite você vai receber não aquilo que você queira, mas aquilo que você precisa receber. Porque a gente tem que aprender a lidar com Deus do jeito dele, não do nosso jeito. Porque Deus não vai andar segundo o modo e o tempo que nós queremos. Não.
Deus, Ele vai andar segundo o seu modo e o seu tempo. O que eu quero dizer com isso? Deus faz do jeito dele e quando Ele quer. Amém? Então Deus, Ele não nos conduz segundo aquilo que nós esperávamos. Deus, Ele vai nos conduzindo segundo o propósito que já está nele para as nossas vidas. Amém? Porque Deus é um Deus de propósito. Quantas vezes você se frustrou com Deus? Com Deus? Claro que sim. Você só não disse isso para ninguém. Quem é louco de falar, eu estou bravo com Deus, eu estou chateado, mas vai dizer que você nunca se chateou? Eu provo para você que sim. Em todas aquelas vezes que você foi atrás de algo, que você foi atrás de alguma coisa, foi atrás de alguém, labutou, perseverou, tentou conquistar, tentou conseguir, tentou estabelecer e não teve êxito. E aí é uma coisa que você sabe que Deus podia fazer acontecer na tua vida. Lá no fundo tem um pingo de frustração dentro da gente. Só que como é com Deus, a gente não consegue brigar com Deus. É uma luta desproporcional. O que a gente faz? A gente sempre acha um culpado para aquilo que não aconteceu na nossa vida. Vai dizer que não? Quantas vezes você não culpou outra pessoa, você sabendo que não era culpado, mas você culpou ele ou ela por aquilo que Deus não fez acontecer. E nós queríamos muito. Irmãos, às vezes Deus não faz acontecer, porque aquilo que a gente quer que aconteça é apenas para sustentar um orgulho. Às vezes é só para continuar edificando uma soberba. Às vezes porque não vai trazer bem nenhum, na verdade. Às vezes vai nos afastar de pessoas, aquilo que nós queremos. Às vezes vai estragar os relacionamentos, os poucos que temos, verdadeiros. Às vezes, aquilo que nós queremos vai mudar o nosso coração de tal maneira, que a gente vai se tornar soberbo e nem sabe. A gente vai se tornar uma pessoa arrogante e nem sabe. Deus me dá e Deus, não posso te dar. Porque se eu der isso para você, você vai se tornar um tipo de pessoa que vai ficar ruim de estar perto de você. Eu não posso te dar isso. E a gente fica bravo. Mas tudo que Deus faz é para o nosso bem. E se nós amássemos a Jesus, então aquele verso seria uma verdade em nossas vidas. Qual verso? Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Irmão, se você parar para pensar, aquele que ama a Deus não tem tempo ruim para ele. Até aquilo que aparentemente, a partir de uma ótica humana, parece uma coisa ruim, não é ruim, é boa. Não é bom que eu me alegro, mas é bom porque alguma coisa está sendo trabalhado no meu caráter, em quem eu sou. E isso está me ajudando a me tornar uma pessoa mais parecida com Jesus. Por que nós vivemos um tempo onde parece que a igreja ao mesmo tempo que enche, cresce, anda, mas ela perdeu um pouco da credibilidade? Por causa nossa. O culpado somos nós. Irmãos, a igreja, o que constitui uma igreja? As famílias. Aí cada família vem com aquele encargo, com aquela carga, com aquela bagagem. A gente traz de casa um pouquinho da nossa bagagem, daquilo que somos, e chega nesse lugar que a gente junta tudo e dá uma bomba atômica. A aparência é de santidade, mas o que está por trás da cortina, às vezes é um caráter falho, uma pessoa que ainda mente, que engana, que bate nas costas dizendo, querido, e quando sai, fala um monte mal do irmão, abraça, beija, irmã, querida, e quando passa, depois que sai, fala do cabelo das irmãs, fala do vestido da irmã, fala da bolsa da irmã.
Às vezes, nem sempre a realidade que nós aparentamos é a verdade que somos. Eu não vou dizer que isso é bom, mas também se a gente manifestar toda a verdade daquilo que somos dentro da igreja, meu Deus, só Jesus mesmo para aguentar. Mas eu não vim aqui nessa noite para desanimar você. Essa noite eu vim, de alguma maneira, eu quero motivar o seu coração a perseverar em Deus. E eu quero falar agora daquilo que você foi atrás, que era bom, que é bênção para a sua vida, que talvez até de alguma maneira inconscientemente você foi atrás e não conseguiu. Irmãos, às vezes as coisas não dão certo, nem tudo aquilo que deu certo, que não deu certo, nem todo fracasso ele está associado a um erro. Às vezes é um detalhe que passa despercebido aos nossos olhos. Às vezes o fracasso, aquilo que nós não tivemos êxito, que a gente não conseguiu estabelecer, conquistar, não deu certo, mas não é porque teve culpa ou algum culpado, não é porque tinha algum pecado, não é porque teve algum erro, não, é porque você, de repente, você não viu que tinha a ver com o lugar que você se encontrava, naquele momento. Quando Jesus pega e fala para Pedro, ele se dirige a Pedro e diz assim, ó, Pedro, vamos, pega o barco e vamos para alto mar, vamos para um lugar mais fundo. Pedro pega e diz assim, mestre, eu passei a noite toda, tu não está entendendo, e outra coisa, tu é carpinteiro, eu sou pescador aqui, eu já passei a noite toda, se pesca à noite, não de dia. Eu passei a noite toda tentando pescar e não peguei nada. Aí Jesus pega, qual é a chave dessa palavra? Jesus pega e diz assim para ele, vamos para um lugar mais fundo. Irmãos, às vezes as coisas que a gente não conseguiu é porque a gente estava num nível, que em relação àquilo que Deus quer nos levar, é um nível raso. Vai dizer que você já não conquistou algumas coisas até aqui? Claro que sim. Vai dizer que você já não estabeleceu algumas coisas até aqui? Claro que sim. Você já não conquistou? Claro que sim. Mas tem coisas que você não conseguiu conquistar nesse lugar que você está. Por quê? Porque tem coisas que você quer, que você vai ter que elevar o nível. Você vai ter que ir num lugar mais profundo. Você vai ter que entender que tem tipos de peixe que dão perto da beira, mas tem tipos de peixe que só dão num lugar mais profundo. Amém? Está enfraquecendo. Amém, gente? Ah, glória a Deus, vocês estão vivos, glória a Deus, é isso aí. Vamos continuar. Irmãos, o que muda uma coisa da outra é a profundidade. O sucesso que Pedro estava procurando, naquilo que ele estava querendo ter êxito, o que fazia diferença, o que diferenciou o divisor de águas era o próximo passo. Irmãos, dá um passo mais fundo aí, irmão. Entra um pouquinho mais em Deus. Às vezes no raso, Deus já fez tanta coisa na nossa vida. Imagina se a gente entrar um pouquinho mais. Como assim entrar, pastor? Ei, imagina se você acreditasse um pouquinho mais. Sem acreditar, Ele já fez tanta coisa na tua vida. Fala para a pessoa que está ao teu lado assim, ó, sem acreditar, fala. Deus já fez na tua vida e tu nem acreditava. Ah, Jesus, imagina se você acreditasse, irmão. Sem pagar preço nenhum. Você está aí bonito, bem vestido, celular novo. Imagina se você andasse com Deus. Mas eu sei
que muito do que a gente conseguiu, às vezes, é a misericórdia de Deus, mas tem a ver com a força do nosso braço. E você está cansado de lutar. Por quê? Porque todo aquele que for atrás do sucesso, sem ter discernimento do propósito, a busca pelo sucesso, ela suga as suas forças. Que sucesso, pastor? Eu nem quero ser famoso. Quer sim, e eu te mostro. Você quer ser famoso dentro da sua casa. Esse lugar você quer ser famoso. Ei, mulheres, vai dizer que você não quer ser vista pelo seu esposo. Não quer ser elogiada? Não, você quer sim. Os maridos não querem ser vistos, lembrados? Ah, nós queremos sim, nós queremos sim. Quem é que posta no Facebook, no Instagram, a foto assim, chateado, aborrecido, falando a verdade de como está na sua casa? Não, todo mundo é família feliz. Não, se tem um lugar que não tem gente triste, é no Facebook. Tirando quando é um contexto de luto, é só gente feliz. Olha as fotos. Os dois abraçados, os dois bem, os dois no restaurante, os dois em Gramado, os dois comendo fundi, os dois no parque, os dois na praia, os dois em Santa Catarina, os dois no avião, a família, as crianças, todo mundo rindo. Eita, lugar de felicidade, que pena que é virtual. Não é real. Irmãos, a gente vai ter que aprender um processo de transição, que é sair do virtual para entrar num ambiente espiritual. E quando nós entrarmos nesse ambiente espiritual, essa verdade, o que eu estou falando para você é que podemos viver sim, em Deus podemos viver sim, é possível sim alcançar o sucesso. Mas é o sucesso de Deus. O sucesso de Deus, ele está num lugar mais profundo. O sucesso de Deus, ele está num nível diferente. É melhor, aquilo que vem de Deus é melhor do que aquilo que a terra pode nos dar. Irmãos, aquilo que o melhor da terra, você deve procurar na terra. Vou repetir para você entender. O melhor da terra você procura na terra. Onde é que os homens procuram tesouros? Ouro, prata, diamante, esmeralda. Cavando, estou falando de coisa literal. Porque a terra tem riqueza. Irmãos, a gente vai ter que aprender a lidar com a riqueza da terra e as riquezas do céu. Às vezes a gente vem para dentro da igreja e quer buscar a riqueza dos céus cavando na terra. Você não vai encontrar aquilo que é do alto escondido na terra. Irmão, só uma coisa do alto é escondida na terra e nada mais. Só uma coisa é escondida, só uma coisa que é do alto está escondido na terra e nada mais. O que, pastor? Ele colocou um tesouro no vaso de barro. É a única coisa, a única pessoa que está escondida na terra é o Espírito Santo de Deus que está dentro de você. Nada mais. Nada mais. Se você quiser viver, se você leu alguma coisa na Bíblia e gostou, você não cava para baixo, você eleva o nível, você olha para cima. Porque aquilo que é do alto não está escondido na terra, irmãos. Aquilo que é de Deus está escondido em Deus. Isso é uma coisa que parece que nós não entendemos ainda. Nós precisamos elevar o nível. Você lembra quando o Senhor fala, por meio, o Espírito Santo inspira João, a escrever ali, Deus procura adoradores, os tais que adoram em espírito e em verdade.
Irmãos, a gente vai ter que, é um tempo que nós precisamos andar nesses dois ambientes. Não dá para ser só super espiritual. Não, você vai ter que andar, vai ter que juntar a sua espiritualidade com a sua humanidade. Você já viu uma pessoa super espiritual? É chato. Ah, mas é cheio de Deus. Pode ser cheio, pode ser cheia. É chato. Se não for equilibrado, é chato. Porque não existe ninguém super espiritual. Não, a gente vai ter que equilibrar a espiritualidade com a nossa humanidade. Nós somos gente. Quem é que não sente? Quem é que não tem receio? Quem é que às vezes não é assolado, assombrado pelos medos? Por que você está de máscara? Não é só por causa do protocolo. E aí a gente se esconde atrás de uma espiritualidade. O homem e a mulher espiritual. E se esquece que também existe uma parte natural em nós. Não, a gente vai ter que juntar as duas coisas. E adorar a Deus a partir disso. Em espírito, primeiro em espírito, depois em verdade. Espírito é daquele passo que eu disse, você vai ter que mergulhar um pouquinho mais em Deus. Agora em verdade, a gente vai ter que rever a nossa conduta. A gente vai ter que rever, a gente vai ter que olhar um pouquinho mais para o nosso caráter, para as nossas ações. A gente vai ter que rever a nossa conduta nos relacionamentos. A gente vai ter que rever a nossa vida. Sabe como é, para quem é casado, uma boa maneira de fazer isso é você chamar o seu cônjuge. Para nós homens é muito difícil isso. Porque a gente consegue resumir tudo em 4, 5 palavras para falar para ela. Olha, eu acho que você precisa rever isso, rever aquilo e rever isso. E talvez aquilo. Agora quando chega na hora delas falar, elas têm uma lista de 50 coisas que a gente precisa rever. A gente não aguenta, chega na 10ª, a gente já está morto, tirado no chão. Mas a melhor maneira de você ver, de você saber quem você é perguntando para aqueles que convivem com você. Você vai ter que se segurar 10 minutos, sem conjecturar na sua mente uma resposta. Vai ter que sentar e ouvir. Pode falar a verdade? Posso? Pode, mas o que Deus será nesse homem? Eu fui na igreja lá, o pastor disse para fazer isso. Vou fazer. Tu tem 45 minutos é muito. Você tem 5 minutos para falar a verdade sobre aquilo que eu preciso rever na minha vida. A maneira que eu lido com você, a maneira que eu lido com os nossos filhos. Você vê como é que é a minha conduta com as pessoas, como é que eu lido com os negócios, como é que eu lido com o dinheiro, como é que eu lido com pessoas, como é que eu lido com Deus, como é que eu lido com o meu próximo. Pastor, as pessoas não nos definem, mas elas nos ajudam. Uma coisa eu tenho aprendido, irmãos. Eu vou fazer 14 anos de casado. Minha esposa está aqui, ó, linda. Já vou dar uma maciada, né? Uns 5 itens já caiu agora. Linda, maravilhosa. Mais uns 4, 5. Estou ensinando vocês também. Gente, é melhor a gente ouvir algumas coisas, ainda que seja dura, mas de quem nos ama, do que ouvir de pessoas que não nos amam. Porque quem não nos ama, às vezes aquela palavra até pode ser verdade, mas vem carregada de maldade. Pode ser verdade, mas vem carregada de, agora eu vou dar o troco. Irmão, quando você ama alguém, quando você é amado por alguém, aquele que ama não tem prazer em ferir ninguém. Esse é o coração de Deus. Quando Deus fala assim, ó, não, para mostrar que eu sou Deus, para mostrar que eu quero te ferir, eu quero te privar, não, é porque eu te amo,
Tudo que Deus faz é fundamentado em amor. A forma como Deus age é fundamentada em amor. Parece que tudo que eu estou falando não tem nada a ver, mas tem, gente. Como é que a gente vai ter êxito em alguns lugares com esse coração? Às vezes a gente está lutando lá na empresa, fazendo faculdade, curso técnico, se aperfeiçoando, se qualificando, e está certo, se quer vencer no mundo, vai ter que andar, vai ter que ser compatível, vai ter que estar qualificado naquilo que o mundo requer. No mundo. Então não adianta ficar orando a Deus. Ora a Deus, mas vai estudar, irmão. Quer uma promoção, quer um lugar melhor? Vai estudar, querido, vai se qualificar, vai buscar. Ora e trabalha junto, estuda junto. Às vezes o filho de Deus, o crente, os irmãos, a gente quer um lugar melhor. A gente diz, não, a gente não é cauda, a gente é cabeça, mas a maioria é cauda. Porque não sabe lidar com posições, não sabe lidar em situações. Dá poder na mão de um crente para ver. Nós temos até uma música, quem me viu passar na prova e não me ajudou, vai olhar você na bênção e vai se arrepender. O que é isso? Não! É por isso que às vezes Deus não pode nos colocar numa condição, numa posição. Ele não pode encher o barco de peixe. Porque senão a gente vai mostrar para todo mundo, olha aqui que eu tenho e você não tem. O problema é que quando enche o barco, se você não cuidar, ele pode te afundar. Cuidado, irmãos. A gente precisa de discernimento até para lidar, precisamos para lidar com as riquezas terrenas. A prosperidade da terra, ela pode afundar o nosso barco. A Bíblia diz que o barco de Pedro encheu de tal maneira que ele teve que chamar os companheiros. Irmão, se Pedro não fizesse sinal para os companheiros, ele ia afundar. E os companheiros estavam no outro barco. Nós temos um problema com isso. Por quê? Porque em algum momento da vida, alguém passou com um barco cheio e não nos viu como companheiro, e não nos chamou para dividir o sucesso deles. Então no nosso coração ainda existe mágoa e rancor. Por que hoje você tem 10 bolsas e não dá umas 2 lá para aquela pessoa? Hein, mulherada? Porque quando ela tinha 20, ela não deu nenhuma para você. Aí o mundo gira, né? A crise pegou, você foi vendendo as bolsas. Mas Deus é bom, agora Deus te deu tudo de novo. E agora alguém está perto de você. E você tem 10 pares de sapato lá e não dá um. Tem 10 calças e não dá uma. Tem 5 casacos e não dá um. Tem dinheiro e não reparte um pouco. Cuidado, aquilo que é da terra é bom. Não é ruim, é bom. Mas pode te afundar. As riquezas terrenas, se nós não tivermos sabedoria do alto, ela pode estragar os nossos relacionamentos. Sabe por que Pedro não afundou? Porque aquilo que começou a se dar na vida de Pedro foi por meio de uma palavra. Jesus já não precisou falar para Pedro assim, ó, agora que o barco está afundando, Pedro, para ti não afundar, levanta a mão e reparte aquilo que tu tem com os outros. Jesus não precisou falar. Por quê? Porque Jesus, ele precisa um ponto de partida dentro de você. Ele só precisa que você obedeça. Se você obedecer pela primeira vez, o Espírito Santo vai trazer discernimento e clareza para o próximo passo. Jesus falou assim, ó, vamos
Vamos para um lugar mais profundo. Pedro falou assim: ó, eu passei a noite toda e não peguei nada, mas porque tu está falando, eu irei. Irmãos, quando ele obedeceu, mesmo que ele já tivesse tentado, ali começou a se dar algo diferente no espírito dele. E aí, irmãos, olha só que legal. Aquilo que é espiritual continuou sendo espiritual, mas toda espiritualidade vai gerar algo natural por meio da sua humanidade. Aquilo que era só uma palavra, sobre a tua palavra eu irei. Os olhos dele começou a ver os frutos da obediência de andar com Deus. Sabe o que é ficar a noite toda e não pegar nada? É igual eu e você. Às vezes alguns aqui que estão há anos tentando alguma coisa e não consegue. Tem gente que está há anos tentando pescar e não pega nada. Está tentando e não acontece nada. Gente, toda vez que você não tem êxito, frustra. E sabe o que frustra mais ainda? Não é só você não ter êxito. Você já não ter êxito é ruim. Aí você não tem e vê o outro ter, é pior. Porque é isso que causa um sentimento, né? Não em nós, estou falando das outras pessoas. Porque assim, se está todo mundo igual, na lama, a gente se contenta. Agora quando a gente vê alguém assim, se sobressaindo, olha lá, ó, o barco dele, está enchendo de peixe, a gente já fica assim: meu Deus, meu barco está sem nada. O barco dele está cheio de peixe. Meu Deus, meu barco está sem nada. O barco dela está cheio de peixe. A gente não consegue lidar com esse sentimento. A gente não consegue se alegrar com o crescimento dos outros. Olha lá, ó, comprou um carro novo e eu continuo sem carro. Olha lá, trocou de carro, melhorou e eu continuo com o mesmo carro. E estou para trocar por um pior, porque esse aqui eu não consigo sustentar. A gente não consegue lidar com isso. Pequenas coisas, olha lá, está de roupa nova. E eu não compro uma roupa, nem sei o que é isso, só vou lá pagar os boletos. O coração da gente não consegue lidar com isso. Irmãos, para andar com Deus a gente precisa entender duas coisas. Para andar com Deus, você precisa entender tempo e modo. Para andar com Deus, você precisa entender tempo e modo. Tempo é quando, modo é como. Às vezes a gente tem um plano e aí Deus faz o quê? Ele pega e dá o start no modo. Como? Ele pega e diz para você como é que vai acontecer. Ele dá recurso para você. Ele dá condição de você fazer aquilo que você quer. Olha, ele deu o modo, mas não deu o tempo. A gente pega e vai lá e sai fazendo do nosso jeito. Por quê? Porque se Deus deu, Deus está falando para mim que agora é a minha vez. Se Deus falou, se Deus falou que vai ajustar o meu marido, então é agora, eu recebi uma palavra. Não, ele falou que ia ajustar agora, tem que esperar o tempo de quando ele vai ajustar. Não, Deus falou que ia converter o meu filho, aquele que está andando por aí, ele vai vir para a igreja, e glória a Deus, eu recebi uma palavra, eu criei, é de Deus. Tá, agora só espera o tempo para que isso aconteça. A gente não consegue esperar. Aí às vezes Deus dá um start no tempo, no quando. Deus começou a fazer uma coisa, mas Ele não disse o como vai fazer. Aí só porque Deus começou, a gente já pega e sai fazendo nós. Mas Ele nem falou como é que era. Estraga tudo. Estraga tudo. Não, gente. A gente precisa de sabedoria de Deus para aprender a governar as riquezas terrenas, para aprender a lidar e governar, sabedoria para lidar consigo mesmo. O que livrou Pedro de afundar foi partilhar.
Deixa eu ler para você aqui o conceito de sucesso, segundo o dicionário. Dicionário da Liga Portuguesa. Ter êxito em alguma coisa. Ter um resultado feliz em algo. Conseguir chegar ao fim de uma empreitada. Você ouviu? Língua portuguesa, dicionário, conceito de sucesso. Ter êxito em alguma coisa. Ter um resultado feliz. Conseguir chegar ao fim de uma empreitada. O que as pessoas correm atrás nesses dias? Esses dias não, sempre foi assim. Todo mundo está tentando estabelecer na sua vida um ambiente de conforto, um ambiente de paz, um ambiente de amor, um ambiente de liberdade, um ambiente de alegria, um ambiente de satisfação. Quem eu sou, o que tenho, com quem convivo. Está todo mundo correndo atrás disso. Agora, quantos realmente alcançaram isso? No Facebook, todos. Fora do Facebook. Por quê? Porque o conceito de sucesso no mundo, segundo o dicionário, ele é diferente do conceito de sucesso segundo a Bíblia. Você ouviu o último que eu li para você? Conseguir chegar ao fim de uma empreitada. Irmãos, você quer ver pessoas que tiveram sucesso? Abraão, porque acreditou até o fim. Aquilo que Deus falou aconteceu. Esse é um homem de sucesso. Poderia falar outras coisas aqui. Quer mais um homem de sucesso? José. Porque perseverou até o fim. Quando José tinha 17 anos, Deus deu um sonho para ele. E começou uma jornada na vida dele. Irmão, só desgraça. Mas ele perseverou até o fim. Vou te dar mais um homem de sucesso. Davi. Errou pra caramba, pecou pra caramba, adulterou, matou, sanguinário, mas morreu na velhice. Por quê? Amou até o fim. Esther. Sabe quem foi Esther? Obedeceu até o fim. Pedro, você lembra de Pedro? Mateus 16, e tu és Pedro, rocha, pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Meu Deus, que revelação. 2 minutos depois Pedro diz assim, ó, não, tu não vai morrer em nome de ninguém, capaz. Aí Jesus pega e diz assim, ó, afasta-te de mim, Satanás. O mesmo cara que recebeu uma revelação, 2 minutos depois teve que ser exortado pelo Senhor. Algum tempo depois negou o Senhor. Não é tu que aquele que anda com ele, tu fala que nem ele, tu respira que nem ele, tu até parece com ele, não sei se não é irmão gêmeo dele. Pedro olhou e falou, nunca ouvi falar. Jesus, nunca ouvi falar. Pedro, não é tu que... Pedro puxou o celular na hora, olhou a lista de contato. Jesus. Não tem aqui. Negou Jesus. Mas sabe por que ele conseguiu perseverar até o fim? Sabe por que ele se tornou um homem de sucesso? Porque soube ser perdoado até o fim. Soube lidar com perdão. Tem pessoas que não sabem lidar com perdão. Tem pessoas que não sabem lidar com o perdão de Deus na sua vida. Paulo, mais um homem de sucesso, soube apanhar até o fim. Irmãos, eu poderia estar falando várias coisas sobre cada uma dessas pessoas. Jesus Cristo. Por que Jesus é um homem de sucesso? Porque se entregou do início ao fim.
Para a gente terminar aqui, ó, Marcos 8, abre aí a sua Bíblia para mim. Bota no telão para mim aqui para a gente ler junto. Marcos 8, 35. Aleluia. Amém? Está meio fraco. Amém, igreja? Isso, mostra que você está vivo e respira. Mostra, diz para você mesmo, eu estou com essa máscara, mas ela não vai me calar. Eu sou de Jesus. Eu sou de Jesus. Eu sou de Jesus. Marcos 8,35 diz assim: pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, sabe o que o dicionário da língua portuguesa diz sobre salvar? Livrar alguém de um perigo da morte. Dicionário. Libertar. É o dicionário. Fazer com que algo ou alguém não desapareça. Irmão, presta atenção nisso aqui. O dicionário da língua portuguesa diz que uma das traduções, conceitos, significados para salvar, segundo a língua portuguesa, é, dentre vários, fazer com que algo não desapareça. Fazer com que algo ou alguém não desapareça. Querido, tem pessoas que estão desaparecendo. Às vezes eu até acredito quando alguém falou, né, que nada se cria, tudo se copia. Eu acho que eu fico pensando que aquele filme do Walking Dead, ele foi inspirado por um demônio, com certeza, mas eu acho que ele olhou para os crentes. Sabe aquela pessoa que é só o corpo, só vive por viver? Você olha nos olhos assim, sabe quando tu olha nos olhos de alguém? Era para ter um brilho. Ah, mas eu estou passando... Não, mas era para ter um brilho. Não, mas eu estou passando uma enfermidade, mas era para ter um brilho. Não, eu estou passando um problema no meu casamento, mas era para você ter um brilho. Não, eu estou passando por um momento que eu estou triste, pastor, mas era para ter um brilho aí dentro. Porque ainda que por fora estejamos abatidos, por dentro, irmãos, nós carregamos um tesouro no vaso de barro. Pastor, é que eu recebi uma notícia, mas dentro era para ter um brilho, era para ter esperança, era para ter fé. Ah, mas sabe a situação, pastor, é que tu não foi. Pastor, tu não foi lá na porta, vai lá na porta da minha geladeira para ver o que tem de conta no em minha. Eu sei, mas aí dentro era para ter um brilho de paixão, de fogo. De Cristo. Os mortos vivos. Pessoas com o Espírito Santo e andam como se não tivessem o Espírito Santo. Não sei se isso não é uma blasfêmia. Pessoas com um propósito, andando como se não tivessem nenhum propósito, nenhum sentido. Pessoas que foram chamadas, escolhidas, andando como se fosse uma experiência, como se fossem criadas por um doutor maluco.
desfigurados, desconfigurados. Um dos conceitos de salvar, segundo a Bíblia, salvar, livrar, libertar do pecado e das suas consequências. Você ouviu? Porque todo pecado tem consequência. Quando Satanás, pela serpente, falou com Eva, ele falou a parte bom que estava no ruim, mas ele não falou da consequência. Quando Satanás, pela serpente, ele falou do bom que estava no ruim. Presta atenção, ele falou do bom que estava no ruim. O bom que estava no ruim é que antes o Senhor já tinha dito, coma de tudo, mas não coma tudo. Do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal não coma, porque o dia que dela comeres, certamente morrerá. Deus já tinha falado. Aí Satanás pega e diz assim, certamente não morrerás. Pelo contrário, sereis igual a Deus. Ele falou o bom, serás igual a Deus. É o bom que estava no ruim, naquilo que Deus falou que não era para comer, não era para tocar, não era nem para olhar. Esse é o nosso mal, esse é o nosso problema. A gente não quer o ruim pelo ruim, é que a gente enxerga o bom que está no ruim. Por que um homem adultera e trai sua esposa? Não é só pelo prazer de adulterar e fazer o que é ruim. Não é o prazer pelo prazer. O ruim é aquilo que acontece depois, na aliança de casamento, sobre a vida dos seus filhos, a brecha que ele abre espiritualmente para Satanás entrar e arrombar toda a sua casa. É que o diabo mostra o bom que está no ruim. Mas Deus já tinha falado antes, gente. Deus já tinha mostrado antes, não vai. Ei, se a gente parasse para pensar, se Eva parasse para pensar, quando Satanás falou, o dia que dele comeres o fruto, vocês serão igual a Deus. Se Eva tivesse parado para pensar, não, parei um pouquinho, parei, seu diabo. Parei, seu diabo. Eu já sou igual a Deus. Eu já sou. Está escrito. Façamos o homem a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Eu já sou. Eu não preciso fazer nada para ser igual a Deus. Esse Satanás é burro, hein? Ou somos nós, que mesmo sabendo da verdade, insistimos naquilo que está errado? Ser igual a Deus. Por que muitos caem hoje? Sensação de poder, domínio, controle. Ser igual a Deus. O homem que foi criado à imagem e semelhança de Deus, que hoje tem o Espírito de Deus, e quem não tem pode receber de forma gratuita, trabalha para ser igual a Deus. Isso aí é irônico. É trabalhar por aquilo que você já é, de forma errada. Não, gente. Se submeta à palavra de Deus, eleve o nível, dê um passo mais fundo, mais profundo nele. Eu quero dizer para você que se você obedecer a Deus hoje, esse é o tema da minha mensagem de hoje. Todas as mensagens de domingo aqui, elas estão no nosso canal no YouTube, você pode ir lá. Domingo passado, retrasado, ano passado, mês passado. Vai lá, entra lá, Rema para as Nações. Dá uma ouvida lá, gente. A gente não está brincando aqui. Se nós ouvirmos
a palavra hoje, esse é o tema da minha mensagem. O Senhor de hoje é o Pai de amanhã. Não que Ele não seja Pai hoje, é que hoje, quando eu digo nosso momento presente, às vezes a gente não consegue, é uma luta na vontade do Espírito com a vontade da alma. Então a gente tem que lidar com Deus como Ele se fosse Senhor e não Pai. Porque às vezes, quem tem pai que sabe, quem tem filho sabe. Às vezes o pai diz não, e o que o filho faz? Desobedece e vai lá. O pai não vai. Não, tem que ser como o Senhor. Porque Senhor significa dono. E na condição de dono a gente olha, não, Deus é Deus, né? Eu vou obedecer o que Ele falou hoje. E naquilo que eu obedecer hoje, eu verei o fruto amanhã. E aí eu vou ver, Ele é Pai. Porque todo aquele que olhar para Deus como Senhor, vai ver o Pai que Ele é. Se você olhar para Deus como Senhor, você acha que vai ver um Deus? Não. Todo aquele que olhar para Deus como Senhor, vai ver o Pai que Ele é. Agora, para que isso aconteça, você vai ter que começar a obedecer hoje. Sobre a tua palavra, mesmo que seja difícil, mesmo que você já tenha tentado do seu jeito, mesmo que aparentemente até parece que está dando certo agora do meu jeito. Irmão, larga tudo, começa a andar do jeito de Deus. Mesmo que, irmão, esquece isso. Anda segundo aquilo que Deus está falando hoje. Senhor, olha, eu tenho muita coisa aqui no meu coração, mas sobre a tua palavra eu vou submeter a minha vida. E é nessa batida que eu vou andar agora. Irmãos, irmã, se tu não ajustou o teu casamento até agora, tu não vai ajustar mais. Deixa Deus fazer. Até agora você já tentou, você já manipulou. E as mulheres sabem manipular o negócio. Às vezes ela tem razão, homens de coração duro também. Mas uma coisa não justifica a outra. Se submeta à palavra de Deus. Faz como está escrito. Mas como é que eu faço? Faz como está escrito. O que eu falo? Falo o que está escrito. Como é que eu ajo? Age como está escrito. Mas como está escrito sobre a tua palavra. Quer sucesso? Você precisa andar debaixo de uma palavra. Quer sucesso financeiro? Anda debaixo de uma palavra. Deixa eu falar uma coisa. O sistema financeiro, monetário da nação, do nosso país, é uma coisa. Nós não somos movidos, nem guiados, nem conduzidos por esse sistema. A gente faz parte dele, mas o que estabelece, o que está acima de nós, é o sistema monetário do alto. A Bíblia diz, melhor é dar. Ô Senhor, você não viu a crise que está no Brasil? Mas ainda está escrito lá, melhor é dar. Irmão, só pode dar quem tem. A Raquel falou aqui. Agora imagina só, em meio a toda a crise, você é uma pessoa aqui. Por que você dá? Porque você tem. Sabe quem é que não dá? Os pão duro e quem não tem. Ah não, se eu der aqui vai faltar. Até eu vou dar, cadê as notas de R$2? Ande pela fé. Ande como quem crê, como quem acredita em Deus. E assim é em todas as áreas. Não ande igual aos outros. Ande como está escrito. Na tua casa vai acontecer quando você fizer e andar como está escrito. Na tua vida é assim. Mas na vida do outro não foi, na vida do outro não foi, parece que é mais fácil a vida deles. Ei, não olha para, não olha. Se concentre em Deus, na tua vida é assim. Por quê? Por quê? Por causa do propósito que Deus tem na tua vida. Na tua vida é assim.
Deus colocou vários homens em posição de governo. Vários homens na Bíblia. Se a gente pegar muito do Velho Testamento, muitos homens foram postos em posição de governo. E olha a forma que Deus conduziu. E olha a forma como Deus conduziu José. Por quê? Porque nós somos tratados de forma única. Por quê? Porque somos único para Deus. Então não é pior para você. É porque tem a ver com um propósito. Depois que Jesus encheu o barco de Pedro de peixe, Pedro se assustou, falou assim, ó: meu Deus do céu, se te afasta de mim, tu és santo, eu sou impuro, sou injusto, já queria contar todos os pecados. E aí Jesus, para. Tudo que você for falar a respeito de você para mim, eu já sei. Uma coisa eu quero de você: segue-me, e eu farei de você um pescador de homens. Segue-me, e eu farei de você uma pescadora de mulher. Primeiro Deus deu riquezas terrenas, porque às vezes tem que ser assim, para chamar a atenção, a sua atenção, para aquilo que realmente vale a pena, que é uma riqueza espiritual, debaixo de um propósito. Eu preciso fazer coisas terrenas na sua vida. Não tem problema, eu faço. Eu vou encher o teu barco de peixe, tá? Só para você saber que eu sou Deus. Mas isso passa. Isso não é eterno. Melhor é andar debaixo de um propósito. Pedro queria porque queria peixe. Quando Jesus encheu o barco dele de peixe, Jesus chamou ele, Jesus larga todos os peixes e vai atrás de Pedro. Por quê? Porque é melhor viver por um propósito, irmão. Isso que você está procurando nos peixes, Pedro: satisfação, sentido, valorização, se situar nesse mundo louco. Eu tenho sentido, eu sei por que eu nasci, por que eu estou vivendo nesse tempo. Eu sei porque eu estou nessa família. Eu sei porque esse chato está do meu lado. Eu sei porque essa irmã aqui que fala um monte está do meu lado. É eu que vou tocar na vida deles. O Espírito Santo habita em mim. Eu tenho sentido, eu tenho propósito no negócio. Senão você vai ver tudo ruim. E vai começar a querer se afastar de pessoas. Porque você vai achar que o erro está nas pessoas. A culpa está nas pessoas. E daqui a pouco você está se afastando de todo mundo. E agora você olhou para o lado e disse que não sobrou ninguém. E você está reclamando de si mesmo. Você se olha no espelho e diz: que essa chata está me olhando? Se olha no espelho e diz: que esse metido quer me olhar? É você. Segue-me. Quando Jesus falou: farei de você pescador, Ele estava falando: cara, tu está a vida toda fazendo isso aqui, né? E às vezes tu consegue, às vezes tu não consegue. Quando tu consegue, tu te alegra. Quando tu não consegue, tu te frustra. Eu vou te dar propósito, algo que vale a pena viver e morrer. Você sabe como é que Pedro morreu? Só vai ficar para uma outra pregação. Mas propósito é algo que vale a pena viver e morrer. Se é para morrer, eu não... Ei, Jesus que morreu na cruz disse: ninguém tira a minha vida, eu a dou. Porque eu vivo por algo que vale a pena viver e vale a pena morrer. Mas aquilo pelo qual Ele morreu, que Ele diz que vale algo, você sabe o que é? Essa é uma das maiores, talvez, tristeza no meu coração, que parece que a gente não entende. Jesus morreu por mim e por você. É aquilo que vale a pena morrer. Se coloque de pé comigo. Em nome de Jesus.
Quinta-feira tem um culto da palavra aqui às 20 horas. Vem participar. Nós estamos trabalhando aqui nessa, né? A mulher não é agora ainda, né, Jó? É no outro, tá? Culto quinta-feira aqui às 20 horas. Como lidar com a ansiedade? Tem gente ansiosa aí, né? Não consegue esperar, não consegue ficar quieto, tem que falar, fala errado, fora de tempo. Vem para cá, irmãos. Deus está fazendo um milagre aqui. Está ajustando o nosso espírito, fechando a nossa boca, matando a nossa alma. Algo que vale a pena viver. Não te preocupa, tá, gente? Porque antes de morrer, se você quiser andar com Deus por um propósito, antes de morrer, Ele vai primeiro te mostrar no viver, para quando você viver, você olhar e falar assim: meu Deus, isso aqui é tão glorioso, isso aqui é plano de Deus, isso aqui vale tanto. Deus, se tu quiser e precisar usar a minha vida, pode matar, mas tu vai morrer pelo propósito, não tem problema. Não tem problema. Pedro, eu vou te matar agora, morte de cruz. Tudo bem, só quero fazer um pedido. Qual é o teu último pedido, Pedro? Quer ver a tua esposa? Qual é o teu último pedido? Tu quer uma mesa cheia de comida boa? Não. O meu último pedido é um só. Me coloca de cabeça para baixo. Eu não posso morrer como o meu Senhor morreu, eu não sou digno. Só vira cruz de cabeça para baixo. Pode ser cruz. Só vira de cabeça para baixo. Pode ser cruz. Pode ser. Pedro, tu vai morrer. Não, é que eu não estou morrendo por ninguém, eu estou morrendo por alguém. Eu aprendi isso com Jesus. É isso que eu quero. Então já dá para nós começar a morrer lá dentro da nossa casa. Você que luta por coisinhas pequenas desse tamanho aqui, ó. É meu. Não! Pode pegar, filho. Meu amor, pode pegar. Eu estou começando a morrer para que você possa viver. E quando você estiver vivendo, você vai começar a morrer para que eu possa viver. Isso é cumplicidade. Isso sim é o Evangelho. Porque não existe relacionamento, aliança se sustenta com renúncia. Por que estragou a aliança? Porque não amou? Não foi só. Porque nada, irmãos, é fundamentado em amor, mas nada se sustenta por amor. Pergunta se casamento se sustenta só no amor, quem é casado. Não, tem que ter renúncia. Alguém vai ter que falar assim, não, eu abro mão aqui. Esse mês eu posso ficar sem. Esse ano eu posso ficar sem. Por quê? Para a nossa casa. É para os nossos filhos. É para você. É para mim. É para, sei lá. É para o mundo. É para Jesus. É para alguém. Eu posso ficar sem. Eu não vou morrer. Aliança se sustenta com renúncias. Não foi falta de amor. Somente. Às vezes o que faltou foi: não, tá bom. É verdade. Eu sempre briguei por isso, mas é verdade. Eu não tenho razão sobre esse assunto. Eu sempre quero sair com a razão, né? Eu sempre tenho que sair com a verdade. Sempre tenho que pedir desculpa para mim. Sempre eu não peço perdão, sempre eu libero perdão. Tá bom, eu te perdoo de novo. Quer dizer, eu nunca erro. Não existe, queridos. Irmãos, não existe, irmãos. Não existe. Você é um adorador. Adore a Deus em espírito e em verdade. Deus te fez um adorador. Adore a Deus com a sua vida. Adore a Deus amando, servindo pessoas.
Adore a Deus. Pastor, como é que eu adoro a Deus? Como é que eu amo a Deus? Servindo pessoas. Eu paro de olhar só para o meu ego e começo a servir pessoas, gastar tempo com pessoas, ajudo pessoas, porque eu entendi o meu propósito. Eu tenho propósito, eu tenho sentido. Eu não trabalho só para mim. Eu também tenho casa, tenho filho, tenho 2 filhos, ali minha esposa. Eu amo servir a igreja de Jesus, nós estamos bem. Tem luta, pastor? Lutas espetaculares. Guerras fantásticas. Guerras estelares. Nunca deu vontade de largar? Hoje, de manhã. E por que não largou, pastor? Porque eu já sou escravo de Cristo. Eu estou preso nele, eu não tenho querer. Eu até tenho querer, mas eu não consigo fazer o que eu quero. Porque já não sou mais eu quem vive, é Cristo quem vive em mim. Então quando eu quero me rebelar com Cristo, quando eu quero me rebelar com a minha esposa, quando eu quero rebelar com os filhos, quando eu quero rebelar com os irmãos, aí Jesus ele me lembra de onde ele me tirou. Ele me lembra quem eu era. Eu andava com tênis furado. Eu andava com tênis todo furado. Ele fala, só porque eu botou um tênisinho, tu já está te achando, né? Eu falei, não, Jesus, por favor. Não. E a gente vai mais, vamos de novo. Um dia de cada vez. Eu tô leve, eu não sei você, mas eu tô leve. Amanhecer. Fecha os teus olhos um pouquinho. Cadê a Mauli? Nada pesquei. Corta lá. Parecia